A primeira dica é o seguinte: reserva de hotel. Bom, é preciso fazer a reserva com bastante antecedência, porque você consegue preços melhores. Você procura nesses sites de busca da internet e vai comparando os preços de acordo com o tipo e lugar que você quer. Em Firenze é sempre bom ficar perto do centro histórico, porque dali você anda a pé para tudo que é lugar. E neste caso, realmente os hotéis são caríssimos. Os hotéis entre de 2 a 3 estrelas, eles vão de 650 a R$ 700 para um casal. E geralmente é interessante você também observar se o hotel oferece, quanto custa, fazer aí os seus cálculos para incluir o café da manhã, que em geral é muito bem servido. A gente veio, não foi? Acho que sim. Para alimentação no dia a dia, a gente fazia o seguinte: a gente comia uma vez por dia no restaurante e o custo dessa refeição, em geral, dava em torno de 60 euros para 2 pessoas. Isso inclui um prato principal, obviamente a gente não pedia primeiro, segundo, terceiro prato, um prato principal, uma bebida que podia ser um drink ou uma taça de vinho para cada um de nós, uma sobremesa que até a gente dividia, 2 cafés e acabou. Sempre vem um pãozinho de entrada. Dá perfeitamente para comer bem, os pratos são bons e são maravilhosos, muito, muito, muito bem feitos. É claro que os restaurantes têm na porta o cardápio com os preços. Então você vai caminhando e vai dando uma olhada aí, vai comparando os preços, né? Você pega 1 ou 2 pratos e vai comparando entre um restaurante e outro, você já tem uma ideia de qual restaurante é mais caro, qual é mais barato. Mas há restaurantes que não são tão caros, eu diria até que é um preço mais ou menos similar a um restaurante razoável em São Paulo. Uma dica importante é a seguinte: a segunda refeição que a gente fazia todos os dias era o seguinte: a gente ia ao supermercado, a uns mercadinhos em Firenze, aparentemente muito pequenos, umas portinhas, mas você entra ali dentro e é enorme lá dentro. Tem tudo que é tipo de pão, queijo, frios, frutas, sucos, chás, porque isso dava em torno de 10 euros para nós dois, ou seja, 5 euros por pessoa por dia, segundo os nossos cálculos, para essa segunda refeição diária. Quanto à entrada de museus, como eu disse no vídeo anterior, nós optamos por comprar todas as entradas dos museus que a gente queria visitar pela internet com antecedência também. Essas entradas são bastante caras também e ficam mais caras, como eu havia dito, se comprada anteriormente pela internet. Mas compensa porque a gente realmente evita filas homéricas, o que não apenas cansa, mas você perde um tempo enorme do seu período de viagem. Então, só para ter uma ideia, a Galeria dell'Accademia, a entrada por pessoa custa em torno de 20 euros, a mais barata na internet. Foi a que nós compramos. Para a visita da catedral, com direito também a visita ao museu, e no caso nós optamos por uma visita guiada, o que foi uma opção bastante interessante, custou 30 euros por pessoa. A Galeria Uffizi, que todo mundo também vai, quando vai a Firenze, custa também em torno de 20 euros por pessoa, se comprada pela internet. Um toque interessante: as visitas guiadas, caso você tenha interesse em reservar alguma, tem 2 alternativas: ou você escolhe em inglês ou em italiano. Caso você entenda um pouco de italiano, vale muito a pena escolher italiano, porque quando a gente chega lá, as
100 pessoas que estão ali no lugar, um ponto de encontro para visita guiada, 99 vão para visita guiada em inglês. E você acaba, se optou por uma visita guiada em italiano, com um guia só para você. Foi o que aconteceu conosco e foi ótimo. Se por um lado as entradas de museu pesam bastante no bolso, por outro lado você também pode reservar metade do seu tempo para simplesmente caminhar pela cidade, porque Firenze é uma galeria a céu aberto. Assim, reserve um tempo para simplesmente passear às margens do Rio Arno, visitar Ponte Vecchio, conhecer a Piazza della Signoria e também ir ao Palazzo Vecchio, que é gratuito. Imagine os Medici entrando a cavalo por essa porta aqui, descendo no seu pátio interno, e a família instalada lá em cima. Palazzo Vecchio, atual prefeitura, mas essa parte de baixo você pode entrar. Tem ali também o Museu de Arte Contemporânea, a Loggia dell'Enzi, ou Loggia della Signoria. É uma galeria aberta, é um átrio onde a antiga República Fiorentina se realizavam assembleias. Hoje lá tem inúmeras esculturas, inclusive Cellini. Se você optar por viajar apenas com a mala de bordo, como nós fizemos, é bom saber que em Firenze há inúmeras lavanderias, dessas que a gente compra uma ficha, lava a roupa e seca a roupa, e isso custa em torno de 7 a 9 euros. É bom lembrar que uma mala de bordo cabe roupa normalmente para uma semana. Então, como a gente ficou 20 dias, é claro que a gente precisou lavar a roupa lá no lugar. E, claro, uma parte da roupa a gente até pode lavar no hotel, a roupa menor, a roupa mais fácil de secar, e pendurar ali mesmo, tudo bem. As roupas mais pesadas, ou quando junta mais roupa, a gente levou nessas lavanderias, em torno de 1h30 a roupa está lavada e seca, e pronto. Quanto ao chip de celular, nós compramos um chip aqui no Brasil mesmo, pela internet, porque a gente não queria chegar sem ter conexão nenhuma. E um segundo chip nós compramos lá, que custa bem mais barato, é menos da metade do preço. Então, se você não tiver preocupação de chegar sem conexão com a internet, você pode deixar para comprar lá também. Em Firenze você não precisa de transporte, é possível fazer tudo a pé, como eu havia dito no vídeo anterior. Mas às vezes quando a gente chega cansado do aeroporto, etc e tal, a gente resolve pegar um táxi. Há uma placa enorme no aeroporto dizendo que o táxi é tabelado e custa 22 euros do aeroporto até o centro histórico de Firenze. No entanto, quando você chega no seu hotel, esse motorista vai te cobrar mais. Ele pode cobrar 1 euro por mala, isso é verdade, mas ele vai cobrar mais do que isso. Nós não temos o hábito de fazer compras em viagens e tampouco de trazer lembrancinhas para amigos, familiares, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que é irresistível em Firenze, que são esses vendedores de pashminas nas ruas, esses chales, né? Eles vêm, essas pashminas, elas são de lã, elas são de cachemir. É uma coisa que não se encontra no Brasil e caso você encontre, custa uma fortuna. Então, eu não resisti e comprei minhas pashminas. Aí é o seguinte, o vendedor oferece uma dessas de lã pura por 25 euros. E depois de muita conversa, você acaba levando 2 por 30 euros. Ou seja, tem de pechinchar. Parece que é um hábito. É mais ou menos uma parte da cultura italiana a pechincha. Se você não pechinchar, acho que os vendedores ficam até meio ofendidos.